Irmãos, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos juntos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra no nosso Deus querido, nosso Deus amado. E a palavra hoje, irmãos, que eu gostaria de estar compartilhando com todos vocês, meus queridos, fica em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 3 em diante, até o versículo 9. Olha o que diz, ó. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo... Escarnecedores dizendo o que nesses últimos dias? Dizendo isto, ó. Onde está a promessa da sua vinda? Se referindo a Cristo, a Jesus. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da sua criação. Então, nesses últimos tempos, há muita dúvida entre os escarnecedores, os incrédulos, os ímpios. Eles dizem, olha, desde que os pais dormiram, já se ouve falar sobre isso, sobre a vinda de Cristo. Mas isso aí é mais uma historinha da carochinha, da turma da Mônica, essa é mentira, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas olha o que acontece, ó. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então ele está dizendo que outrora o mundo, ele foi afogado em quê? Em água. Vou ler de novo para você, ó, versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve em céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. O mundo, na época de Noé, ele pereceu afogado em água. Mas agora, amados, já não vai ser mais com água. Agora vai ser com fogo. E olha o que diz, ó, o versículo 7, ó. Ora, os céus que agora existem e a terra, como no passado, acabou-se com água, pela mesma palavra de Deus que acabou com a água, tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, agora a terra está sendo, tanto a terra como os céus, estão sendo entesourados. A palavra diz aqui, ó, para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. Então, outrora, a terra, ela foi destruída pela água. Mas agora, a terra será destruída pelo fogo. O fogo destruirá tanto os céus como a terra. A terra ela foi destruída pela água porque a Bíblia diz que nos dias de Noé, ele fez uma arca. Ali entraram os casais de animais. Ali entraram Noé e sua família. Entrou Noé e sua família. E o mundo, tudo que havia no mundo foi destruído pela água. E Deus refez. Mas só que agora o mundo vai ser destruído pelo fogo. Então, olha o que diz, ó. Versículo de número 8, ó. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então essas pessoas que estão falando que está demorando, para Deus não está demorando. Porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então para Deus uma hora passa como 1000 anos, um dia passa como 1000 anos, 1000 anos passa como um dia, como uma hora, porque para Deus não existe tempo. Deus, a Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 57, se eu não me engano, que Deus habita na eternidade. Então para Deus não existe tempo, para Deus não existe fuso horário, para Deus não existe nada disso. Nós precisamos do tempo. Nós precisamos do tempo para dormirmos, para trabalharmos, mas para Deus não existe. Para Deus 1000 anos é como um dia e 1000 dias como anos. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no 9, para encerrar. Ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então as pessoas são tão indoutas, incautas,
As pessoas lhe faltam conhecimento. As pessoas dizem que o Senhor está demorando a volta de Jesus Cristo, a grande volta do Senhor Jesus Cristo, o grande dia do juízo. Mas na verdade o Senhor é tão misericordioso que aqui está falando, ó, não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus ele está dando um tempo para que os pecadores cheguem ao arrependimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, é isso. Deus ele não é demorado. Deus ele não é demorado. Deus ele está retardando. Olha, está dizendo o seguinte, ó, Deus não retarda a sua promessa. Ou seja, ele não está atrasando a promessa dele. A promessa dele já está escrita, já está ali posta diante da face de Deus. Já está marcado o dia. Mas está dizendo, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Quer dizer, Deus ele não retarda em nada, porque na verdade ele é, ao contrário, longânimo. Longânimo é o que? É uma pessoa que tem muita paciência. É uma pessoa que tem paciência longa. Então Deus ele está tendo muita paciência dos homens ímpios da terra, aqueles que cometem a impiedade, aqueles que cometem a injustiça, aqueles que derramam sangue. Ah, Vinícius, mas eu não sou homicida. Mas você é uma pessoa que você aborrece o seu próximo. Então a Bíblia está dizendo que aqueles que aborrecem o seu próximo também são homicidas. Então você derrama tanto sangue quanto aqueles que outrora no passado vinham com suas espadas e ali derribavam aquelas pessoas e sujavam as suas mãos com sangue. Agora Jesus Cristo ele vem falando que somente se uma pessoa aborrecer o seu irmão, ela já comete assassino. Ela já é um assassino, aliás, perdão. Ela já comete assassinato. Ela já é um homicida. Amém, irmãos? Então, a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Jesus, ele está voltando. Outrora, o mundo se desfez com água. Todas as coisas que havia no mundo foram desfeitas com água. Agora será reservado para o dia do grande juízo com fogo. Tudo que você vê nessa terra aqui, ó, tudo. Carro bonito, casa bonita, prédios bonitos, sabe? Arquiteturas maravilhosas, magníficas, serão tudo destruído. Porque certa vez os discípulos iam passando e disse, mestre, olha ali que pedras bonitas daquele tempo. Jesus falou, vocês estão vendo isso aí? Ó, não vai restar pedra sobre pedra. Jesus estava falando do juízo final. Então, meus amados, venhamos a nos apegar no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e andarmos segundo a tua justiça, andarmos segundo a sua vontade, para que nós possamos um dia morar com Ele na glória, aonde Ele quer que todos nós, Ele quer, essa é a vontade de Deus, que todos nós vamos morar lá no céu. Mas por causa do coração duro do homem, por causa da sua impenitência, quer dizer, conhece a verdade, mas nunca quer chegar-se ao arrependimento. Conhece a palavra de Deus, mas não quer se achegar para a luz. Porque como a palavra de Deus diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más, a fim das suas más obras não serem arguidas, ou seja, manifestas, porque as suas obras eram más. Eles não queriam se achegar para a luz, porque quando uma pessoa se achega para a luz, as suas más obras ficam expostas e essa pessoa é obrigada pelo Espírito Santo, aliás, não, obrigada não, perdão. Ela é obrigada no sentido de, quando você está no pecado e você se achega para a luz e as suas más obras são manifestas, ou você se rende ao poder de Deus e se converte, se arrepende, ou você permanece nas trevas. Não dá para fazer as duas coisas, ficar na luz e ficar nas obras das trevas, não tem como. Ou uma pessoa ela é de Deus, ela faz a vontade de Deus, ou ela não é de Deus. Ou ela é da luz ou ela é das trevas, não existe metade. Ah, aquela pessoa ali ela é de Deus, mas ela faz a vontade de Deus, mas ela está um pouco fazendo a vontade do mundo. Não existe isso. Uma fonte não jorra dois tipos de água, água doce e água salgada. Água doce ou água amarga não jorra. Ou a fonte jorra água doce ou jorra água
salgada. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva em nome do Senhor Jesus, que eu tenho certeza que mais vidas serão abençoadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém?